Bom dia, minhas despertas. Com grande satisfação eu venho aqui falar um pouco sobre o meu depoimento de cura, o qual eu recusei a quimioterapia para estudar sobre ser cientista de mim mesmo e alcançar a minha autocura. E seguindo a pedidos das minhas despertas que se esmeram todos os dias, eu vim aqui falar um pouquinho, parte 1 desse depoimento, que pode contribuir também com a autocura de vocês. Então, eu estava no estágio 3 de um câncer no sistema reprodutor e eu trabalhava em 2 CTIs, porque eu sou enfermeira de formação e dava aula para a graduação de enfermagem. Então, resumindo, eu só vivia para o trabalho, para juntar dinheiro, porque eu fui uma menina pobre, órfã aos 2 anos de idade, para ter dinheiro e ter qualidade de vida. E aí eu fui acometida por essa devastadora doença, que hoje eu agradeço por ter passado por aquele momento para entender o porquê que eu deveria de passar, porque essa doença me fez olhar para ela com um olhar de professora. Ela foi a minha professora e eu me considero hoje uma xícara com várias cicatrizes e eu honro as minhas cicatrizes, eu honro isso que eu passei, porque foi graças a chegar lá no fundo do poço que hoje eu tenho construído e fortalecido principalmente o meu eu interior, buscando espiritualidade, conexão com o nosso Criador, com a nossa Mãe Terra, esse aterramento de todas essas raízes que vêm intraterrenas ou extraterrenas. E aí, a parte 1 dessa história que me fez alcançar a cura e foi renunciar prazeres que estavam principalmente nas minhas emoções e no meu paladar. Então, com o diagnóstico, com a quimioterapia prescrita, eu recorri a uma nutróloga e para que eu pudesse tentar outras formas que não fosse a quimioterapia. E conhecendo mais profundamente a medicina integrativa, através dessa minha grande amiga, a doutora Pamela, nutróloga, eu fui entendendo que tinha possibilidades que não fosse da medicina alopática, mas que para isso eu precisava me tornar cientista de mim mesma. Com isso eu fui fazendo, hoje eu tenho 5 especializações, mas o ter não me faz melhor do que ninguém, pelo contrário, quanto mais eu penso em ter, menos eu penso que foram os estudos que me evoluíram, mas sim o encontro que eu tive com esse momento devastador, mas que me fortaleceu para que eu tivesse coragem de romper ciclos. Eu tive que romper ciclos emocionais, eu tive que romper ciclos alimentares prazerosos para poder buscar minha autocura, que foi interromper a lactose, o glúten, protocolos de desparasitação intestinais, passar a amar o amargo, o picante, o azedo, do que só os salgados e os doces palatáveis. E também eu fiz um procedimento que ele é feito há milhares de anos atrás pelos nossos povos originários, que foi retirar o sangue do meu corpo e eu mesma aplicar em mim no meu músculo.
Então eu fiz a autoemoterapia em mim mesma, após eu ter estudado muito sobre, e ver que eu conseguiria mais resultados para aplacar aquela condição, né, de neoplasia e galgar para um nível acima, porque ali eu aumentei o meu sistema de imunidade, né? Geralmente os macrófagos ficam em torno de 5% e alcança-se em torno de 30% quando você tira o seu sangue do seu próprio corpo e aplica no seu músculo, né? Então, é um protocolo que foi indicado inclusive por um médico, mas eu vou preservar o nome dele aqui. Mas eu, como enfermeira e como dona do meu corpo em si e detentora da consciência de permitir o que vem para mim, eu me permiti fazer esse procedimento de autoemoterapia, que foi um divisor de águas para essa minha cura. Claro, além de melhorar a ingestão de água, né, que eu não bebia muita água na época, eu tenho uma pasta assim, de exames, biópsias, todas no prontuário extenso, que eu estava sendo acompanhada por uma equipe muito ampla de medicina. Na época eu era funcionária pública, então eu tinha planos de saúde que me permitiam toda essa agilidade no processo e realmente a oncologista e até mesmo a reumato, porque também acabou cometendo articulações, elas me chamaram de enfermeira rebelde, que eu não estava honrando a minha ética profissional e suspender a quimioterapia. Então, essa é a parte 1, depois, porque é muito extenso, tem a questão também dos fermentados que eu introduzi, dos chucrutes, tepache, kombucha, o próprio kefir, e o gerenciar das emoções, que isso vai ficar para outras partes, né? E o que eu julgo de maior impacto nessa parte 1 foi especificamente fazer autoema em mim mesma e também perdoar a minha mãe, perdoar os meus pais, porque eu tinha um trauma de ter perdido os pais aos 2 anos de idade, né? Minha mãe tinha 2 anos e meu pai tinha 1 ano de idade. Então meu pai, ele faleceu 1 ano após minha mãe, né? E aí eu julgava eles, né? Meu pai também ingeriu veneno de rato, infelizmente. Então eu os julgava por ter abandonado 9 filhos. Mas enfim, eu fui entender que eles também na época estavam muito doentes e eles precisavam de tratamento, né? Não de julgamento. Eu só pude entender isso após adoecer. Então, por isso que eu falo que ter acometido a doença em mim foi uma busca da cura, inclusive da cura para o perdão dos meus pais. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Se vocês tiverem mágoas no coração que estão fazendo você se fechar, libera o perdão, assim como nosso amado Jesus sempre nos ensinou. Perdoar 70 vezes 7, a nossa natureza que sempre nos perdoa por tudo que a gente faz, a nossa mãe terra, em detrimento à natureza, ao clima, aos sistemas, né? Florestais. Então eu peço que vocês também perdoem, libera o perdão, esse é o primeiro ponto que eu sugiro. Mas fica aí esse meu depoimento partindo. E compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir sobre isso. E quem tiver mais dúvidas, coloque nos comentários, sugestões, para que a gente possa estar lendo. Eu leio com muita gratidão, com muito amor e respondo todos os comentários. Então eu peço para que vocês possam compartilhar suas emoções nos comentários e a gente possa
à medida que possível, tirando as dúvidas e também que possa ser ideias para novos vídeos. E é isso, gratidão por vocês estarem aqui conosco e